Graça e paz, amada igreja, amém? Que o Senhor possa estar com vocês neste dia e que Deus possa trazer ao seu coração o conhecimento de mais uma palavra dele, meditada e refletida neste canal, amém? E hoje, meus amados, eu quero iniciar com vocês uma série de reflexões, de pensamentos, de devocionais sobre o Sermão da Montanha. O grande sermão que Cristo pregou no momento em que ele inicia o seu ministério nesse mundo, um sermão que vem separado por várias partes, de várias coisas que ele vem ensinando, e eu quero pensar um pouco com vocês em tudo aquilo que ele trouxe de conhecimento a cada um de nós sobre o reino de Deus, nesse grande sermão intitulado na própria Bíblia como sendo o Sermão do Monte. Nós vamos estar estudando isso no livro de Mateus, pois ele acaba sendo um pouco mais completo e abrangente, ok? E hoje eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. É o momento, é o início onde o Sermão da Montanha acontece. Então eu gostaria que você meditasse comigo nessa palavra, amém? Capítulo 5 do Evangelho de Mateus, versículo 1 ao versículo 12, a palavra do Senhor assim nos diz: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensinar-lhes, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, os levarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém? Meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que está assistindo a este vídeo, eu gostaria de pensar um pouco com vocês na proposta daquilo que Cristo traz sobre o início do Sermão do Monte, falando das bem-aventuranças. A palavra bem-aventurança, ela tem um significado muito interessante. Ela traz o significado da seguinte frase, né? Feliz é aquele que... Só que quando a gente observa o que Cristo fala sobre felicidade aqui no Sermão do Monte, ele está falando de pessoas que se humilham, de pessoas que muitas vezes são perseguidas, de pessoas que muitas vezes são taxadas como sendo pessoas que não têm valor na sociedade atual. Pois aqueles que se humilham, aqueles que são perseguidos, aqueles que são pacificadores, aqueles que muitas vezes agem de forma a pensar no outro, acaba sendo taxado como sendo besta, como sendo alguém que deixa se pisar. E Cristo vem justamente trazendo essa ideia, que bem-aventurados são todos aqueles que são perseguidos, que são injustiçados, que são muitas vezes maltratados, que são muitas vezes perseguidos. Mas essa injustiça, essa perseguição, esse maltrato, ele diz respeito àquele que sofre essas injúrias, essas calúnias, essas injustiças por causa do nome de Deus. Então o que Cristo está nos mostrando é que bem-aventurado é aquele que, mesmo andando com o Senhor e mesmo passando por todas as dificuldades dessa vida, permanece fiel ao Senhor até o fim. Então feliz é aquele que, ao passar por todas essas coisas neste mundo, eles na verdade permanecem fiéis no caminho com o Senhor, na estrada com Cristo, buscando esse caminho que é o próprio Cristo, onde ele mesmo diz em outros textos. E aí, diante disso, uma outra coisa que me chama muita atenção e que às vezes a gente não atenta tanto para o Sermão do Monte, principalmente na parte das bem-aventuranças, é que as bem-aventuranças, elas falam daquele que quer herdar o reino de Deus. Quando nós pensamos nas bem-aventuranças e tentamos encaixar o discurso de Cristo, a palavra de Cristo, a meditação do Senhor nesse momento, nos moldes deste mundo, tentando querer as coisas para este mundo, ou tentando se dar bem neste mundo, ou viver feliz neste mundo, digamos assim, pensando nas coisas deste mundo,
Então, isso não será capaz. E por isso, muitas vezes, nós vemos pessoas que, mesmo estando com o Senhor, vivem frustradas. Pessoas que, mesmo estando com o Senhor, acham ou acreditam que foram abandonadas, porque elas ainda não entenderam a proposta de Deus. A proposta de Deus é que nós seremos felizes quando ouvimos os seus mandamentos, ouvimos as suas ordenanças, cumprimos as suas instruções e trazemos elas para as nossas vidas e praticamos essas instruções pensando no reino de Deus. Quando nós lemos aqui, principalmente no versículo 12, olha o que o Senhor diz no verso 12 do capítulo 5. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Ou seja, bem-aventurados são esses que são pobres de espírito, esses que choram, esses que muitas vezes, são misericordiosos até com aqueles que não merecem a misericórdia, esses que são puros de coração, que são pacificadores, que são perseguidos, que eles são insultados e muitas vezes tudo por causa do nome de Cristo. Jesus diz assim: bem-aventurados são vocês que passam essas situações por causa do meu nome. Ou seja, felizes são aqueles que, mesmo sofrendo nesse mundo como Cristo sofreu, aqueles que, mesmo passando por dificuldades como Cristo passou, aqueles que, mesmo passando por perseguições como Cristo também passou, aqueles que abandonaram tudo como Cristo também assim abandonou. Bem-aventurados, felizes são esses que pensarem dessa forma, entendendo e compreendendo que o reino de Deus está aberto a todos estes. E isso aqui é tão maravilhoso, pois o Senhor nos dá, apesar de nos dar instruções e orientações do que a gente deve suportar nesse mundo em nome de Deus, Ele também nos dá nesse verso 12 a esperança. A esperança de que todas as coisas que fazemos terão recompensa sobre as nossas vidas. E aqui eu gostaria de trazer ainda como complemento e como reflexão um texto que está no capítulo 8 da carta aos Romanos, que o apóstolo Paulo escreve. No versículo 18 ele diz assim: eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós deve ser revelada. Essa glória que será revelada pelas aflições do tempo presente, elas serão reveladas na vida dos bem-aventurados, na vida destes que buscam na palavra de Deus conforto e segurança, na vida desses que entendem que as aflições desse tempo presente, ou seja, do mundo e aquilo que sofrem hoje, elas não vão nos tirar e não devem nos desviar do caminho da salvação e muito menos do propósito de estar no reino de Deus. Pois como diz o verso 12, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma também foram perseguidos os profetas e todos os que viveram antes de você. O que isso nos mostra? E o que eu quero concluir, eu quero falar para concluir esta pequena devocional, essa pequena reflexão. Eu gostaria que nós pensássemos que viver uma vida com o Senhor não é ter tudo o que queremos. Viver uma vida com o Senhor não é não passar por problemas, não é não sofrer, não é não chorar, não é não ter dias maus. Tudo isso, a Bíblia diz que o sol veio para justos e injustos, a chuva veio para justos e injustos. Estar com o Senhor não significa dizer não viver essas coisas, mas estar com o Senhor significa dizer que mesmo vivendo essas coisas, mesmo vivendo o dia mal, mesmo vivendo as dificuldades, mas se ouvirmos e observarmos os seus mandamentos e as suas instruções, nós estaremos semeando no reino de Deus. Pois os pacificadores, os que serão consolados, aqueles que hoje choram, aqueles que sofrem injúrias, aqueles que são injustiçados, aqueles que são perseguidos em nome do Senhor, estes são aqueles aos quais o Senhor trará para perto de si, ao qual o Senhor tem uma recompensa guardada. E é isso que Cristo traz com o Sermão do Monte para essas pessoas. É mostrar para todos aqueles que mesmo naquele momento, naquela situação, naquele contexto, eles estejam vivendo por essas coisas, ou seja, essas injúrias, essas dificuldades, mas que Deus tem visto tudo isso e que ao ver tudo isso, o Senhor deseja grandemente que nós possamos superar e suportar até o fim, para que possamos receber a coroa da vida. Então, que esse sermão, ou melhor dizendo, essa primeira parte do Sermão da Montanha, que são as bem-aventuranças, possa ensinar a mim e a vocês que nós devemos continuar com Cristo, obedecendo a sua voz, cumprindo os seus mandamentos, fazendo a vontade dele, tendo a certeza e a esperança de que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Então, feliz é aquele que
que mesmo passando por todas as adversidades desta vida, permanece fiel no cumprimento da vontade de Deus, pensando não nesse reino terrestre, não nesse reino terreno que é passageiro, mas pensando no reino celestial, que é o reino de Deus reservado a todos aqueles que permanecerem fiéis no Senhor. Amém? Então eu gostaria que você pudesse fechar os seus olhos nesse momento. Gostaria de estar orando pela sua vida, pelas nossas vidas, pedindo a Deus para que possa continuar nos fortalecendo e que as bem-aventuranças do Senhor possam se fazer presente em nossas vidas por meio das nossas escolhas, ações e atitudes orientadas por meio do Espírito de Deus. Amém? Pai de amor e de misericórdia, cheio de graça, bondade e verdade, clamamos, louvamos, exaltamos e agradecemos ao Teu santo nome, por tudo que o Senhor nos ensina e tudo que faz por nós. Quero aqui, ó Deus, colocar em Tuas mãos as nossas vidas, te pedir que possa nos ajudar a compreender a vontade do Senhor e os Teus desígnios, a nos fazer entender, ó Deus, o Teu direcionamento e as Tuas instruções para almejarmos e alcançarmos o reino de Deus, o reino dos céus, que é reservado a todo aquele que se mantém fiel ao Senhor. Que possamos ser fiéis, que possamos ser fortes, que possamos ser firmes e que em nossa vida possamos trilhar um caminho que nos aproxima mais e mais de Ti. Seja assim, louvo, engrandeço e agradeço ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, quero agradecer a vocês por estarem conosco aqui no nosso canal. Pedir que você possa compartilhar esse vídeo, se ele edificou a sua vida e se você acha relevante, compartilhe com outras pessoas para que elas também possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Amém? Também, se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações, pois toda vez que tivermos conteúdo novo, você será informado, você será avisado, para assim também estar se deliciando com mensagens que vêm de Deus. E pela misericórdia do Senhor, nós estamos aqui para trazer a você sempre essa palavra de ânimo, de conforto e de esperança que vem por meio não da gente, não do que pensamos e do que achamos, mas da palavra de Deus, que é trazida a nós por meio de Cristo durante todo o século, durante toda a era que nós conhecemos e que ela vai permanecer fiel até hoje. Então, que o Senhor abençoe a sua vida mais uma vez e que mais uma vez possamos estar aqui em outros e outros vídeos também. Deus abençoe a todos vocês. Amém.